noite, queridos. Graça e paz. Bom estar com vocês, bom louvar o Senhor com você. Domingo é muito bom, né? Eu gosto demais. Acho que toda a minha vida, eu sempre aos domingos, se eu contar no dedo aqui, são poucos os domingos dos 35 anos que eu tenho que deixei de ir à igreja. Acredita nisso? Isso tem feito tão bem para mim isso. Estar aqui com vocês me traz muita alegria, me traz muita felicidade, porque é aqui que eu sou aperfeiçoado. É com vocês que o meu caráter é forjado. É fazer parte dessa comunidade aqui que eu consigo entender quem eu sou e o que Deus quer para a minha vida. Então, igreja é tudo de bom. Quando eu falo igreja, estou falando do prédio, falando de nós, pessoas, vocês. Tá bom? Isso faz muito bem para mim. E eu louvo a Deus e sempre que posso, todas as vezes que eu lembro, eu oro por vocês. Muito bem, vamos iniciar hoje uma série de mensagens, né? A seleção das disciplinas. Mas antes de entrar no tema, eu queria falar um pouquinho e trazer a ideia aqui do que é disciplina. Na verdade, a falta de disciplina na vida de qualquer ser humano é prejudicial e ela é nociva. A gente precisa entender e compreender bem o que é disciplina. E eu trouxe aqui, olhando buscando um pouquinho o que seria disciplina, eu trouxe um pequeno amostra, um texto, uma frase, que diz que disciplina é a obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidos por determinado grupo. Também pode se referir ao cumprimento de responsabilidade específica de cada pessoa. Então, a disciplina na vida do homem, ela é necessária, tanto para as questões físicas, as questões naturais e, sobretudo, as questões espirituais. Elas são atividades que nós precisamos fazer, são práticas daquilo que eu preciso fazer. E o tema de hoje a gente vai falar sobre semeadura. Semeadura. E olha o que com relação à disciplina, o que Paulo está dizendo a Timóteo, para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. A gente precisa compreender, queridos, que se nós não exercitarmos, se o meu corpo não se desenvolver, meu corpo vai se acabar, vai adoecer. Então, essa disciplina, esse exercício espiritual ajuda demais a mim e a você. E Paulo está dizendo isso. E eu quero falar sobre semeadura. E eu estudei, pesquisei, tudo mais. E eu ia falar um pouquinho no contexto do trabalho. Porque semeadura, se você for olhar para esse contexto de semeadura, de ceifa, de plantar, de colher, a palavra no hebraico, abad, quer dizer ceifa, colheita, é igual trabalho, é a mesma coisa que trabalho. Então, ceifa e colheita, sinônimo de trabalho, a mesma coisa. Mas eu depois fiquei analisando, buscando, Deus foi falando comigo, e eu queria falar um pouquinho da semeadura no contexto da evangelização. Tá? E é interessante a gente saber que a semeadura já foi algo instituído por Deus desde lá no início. Né? Aí, lá em Gênesis está escrito, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Isso foi logo após o dilúvio. As escrituras sagradas, elas revelam que a lei da semeadura e da ceifa não é só uma lei natural. Ela também é aplicada pela palavra de Deus como uma lei espiritual. E a gente vai lá para o texto de Gálatas 6, 7 e 8, que fala, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E eu quero agora me deter, e eu quero trazer alguns aspectos da questão da semeadura. E eu quero abrir contigo aí um texto clássico,
Mateus 13, abre a sua Bíblia. A parábola do semeador. Mateus 13, de 1 a 8. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento aí. Você está sem Bíblia? Quem tem, por favor, compartilha com quem não tem. Mateus 13. Texto bem conhecido. Diz assim, Mateus 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e 30 por 1. Versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque é ela que nos ensina. Queremos extrair dessa palavra, dessa porção dessa palavra, o melhor, para que nós saímos daqui sabendo que o que o Senhor quer com a gente. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para semearmos e queremos fazer isso em teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E tem algumas informações acerca da semeadura. Eu tenho algumas informações. A primeira é que o semeador tem autonomia. O semeador, ele escolhe aonde semear. Aqui o texto vai dizer que ele saiu para semear. E ele encontrou vários tipos de solo. E ele foi semeando. Então, o semeador, ele tem essa autonomia. Só não semeia quem não quer. Só não joga a semente quem não quer. Eu posso escolher onde semear. Ele semeou à beira do caminho, entre os espinhos, no solo rochoso. E Paulo fala isso lá em 2 Timóteo 4:2. Para você semear a tempo e a fora de tempo. Fala em tempo oportuno e tempo não oportuno. Quando é conveniente ou não. Agora é interessante que o semeador também, ele tem a capacidade de analisar o solo. Ele vai ter mais resultado se ele lançar a semente em um solo que está preparado para produzir, para germinar. E é interessante essa questão da preparação do solo, porque se a gente traz isso aqui para a nossa vida, o que seria a preparação do solo? Seria o meu testemunho. Seria como eu me relaciono com as pessoas. Como que eu lido com as pessoas? Como é que eu me porto diante das pessoas? De que forma que eu me aproximo? Como que as pessoas me veem? Como as pessoas me enxergam? Muitas vezes o solo não está preparado. E aí eu vou querer germinar, eu vou querer semear, isso não vai ser eficaz a minha semeadura. Porque eu nem preparei o solo. Poxa, você falando de Jesus para mim? Você está agora falando se você nem... Então, é importante essa preparação porque, de fato, a semente lançada, quando o solo está preparado, fica muito mais fácil de ela produzir, de germinar.
Mas essa preparação, querido, é nossa, precisa ser constante. Você tem dado bom testemunho? Como é que as pessoas enxergam você? De que forma ela olha para você? Será que onde você passa, você deixa graça, deixa amor de Deus? Sabe por que muitas vezes a gente não semeia? Porque muitas vezes a gente não preparou o solo. A gente nem fala porque a gente... não, eu fiz isso com ela. Precisamos preparar o solo. Antes da semeadura, há um processo de preparação da terra. Nosso testemunho, a maneira como vivemos, como nos aproximamos das pessoas, como as pessoas nos veem. A gente precisa, de fato, que essa autonomia que nós temos e a gente pode semear onde a gente quer, ela precisa, antes de ser semeada, ter sido preparado esse solo. A gente não precisa só jogar a semente no solo rochoso, entre os espinhos. Eu posso escolher onde eu vou semear. E por conta dessa autonomia, você colhe o que você planta. Você colhe o que você planta. É a lei. É a lei imutável. Deus determinou isso. Que desde a criação, que cada semente gere a sua própria espécie. Portanto, se você quer uma colheita boa, semeie bons frutos. Não tem como eu semear coisa ruim e colher coisa boa. Não existe isso. O que você está semeando? Como é que tem sido a nossa semente? Há um tempo específico. Há um tempo específico para isso, né? E aí um próximo passo que a gente vê aqui com relação à semeadura, e algo interessante, é que o semeador não tem controle sobre a germinação. Não temos esse controle. Há um tempo específico, olha o que diz o texto, lá em Marcos 4, 28 e 29. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão, cheio na espiga. A gente quer plantar lá, daqui a pouco já quer pegar a espiga e comer. Não espera crescer, desenvolver. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a colheita. Há um aspecto que deve ser enfatizado, é que a colheita ela não é automática. Precisa de tempo. Você precisa semear. Se vai germinar ou não, isso não está dentro do seu poder de decisão. Quem faz isso é Deus. Às vezes a gente tem isso na cabeça, assim, eu vou falar, e vou falar, e vou falar, e vou ficar o tempo todo falando e falando. Não é por força, não é por violência. O meu papel aqui é semear, é espalhar o amor de Deus, é mostrar a grande obra de Deus na minha vida de salvação. Tem pessoas que evangelizam alguém, falam de Jesus para alguém, e nem espera. Já vai no outro dia na casa dela, e aí, você já mudou? Parou de beber? Parou de fumar? Parou daqueles vícios? Gente, não é automático assim. Você semeou. Deixa Deus fazer a obra. Sabe aquela pessoa que ora há muitos anos por uma pessoa para se converter, a única convertida em casa, e aí fica o tempo todo, todo dia, o cara já tem raiva, já está com raiva. Quer mais saber? Espera, meu irmão. Você já semeou? Você tem dado bom testemunho? Você tem mostrado o amor de Deus? Pronto, esse é o seu papel. Se vai germinar, não compete a você. É Deus que vai fazer isso. Há um tempo específico, né? Espera, dá um tempo ao tempo. O papel seu é só semear. Semeie e regue com oração. Ore. Ore de novo. Ore mais uma vez. Semeia a boa semente. Faz as escolhas certas. Quem vai dar o crescimento é Deus. Quem vai fazer germinar é Deus. Você não tem poder de converter o seu filho, a sua família.
Você não tem esse poder, meu querido. Se a gente tivesse esse poder, a gente já tinha constituído todo mundo, né? Mas não está em nós. Seu papel é semear. Semear. E orar. Ore. Já estou há 10 anos orando. Não. O maior desejo de Deus é que ninguém se perca, que todos cheguem ao arrependimento. Ele é o maior interessado nisso. Você vai brigar com ele se o teu marido se converteu ainda? Espera, ele vai fazer. É tipo aquela pessoa que vai pescar, né? E aí tá lá, joga a linha, joga a isca, e aí fica lá, o peixe não vem, e fica. Ele falta pro lado do rio, pegar a boca do peixe, colocar no anzol e puxar, porque a gente quer fazer isso dentro de casa. E se, de fato, nós vivêssemos uma vida dando bom testemunho, e isso é dito a nós, mulheres que têm maridos que não são cristãos, ganhar com procedimento. Se nós fizéssemos isso, queridos, bom testemunho. Um dia alguém me chamou, falou, não aguento mais, eu falo demais pro meu marido, eu já não sei o quê, eu fiz isso, eu coloco o versículo, eu coloco não sei o quê, o cara não está. Meu irmão, você já falou? Como é seu testemunho aqui? Como é que você trata ele? Como é que você se relaciona com ele? Aí. Ele não vai querer ser evangelho de alguém carrasco que você fica o tempo todo no ouvido dele. Não vai. Então é importante, querido, a gente perceber, entender que há um tempo específico. Paciência, perseverança. A semeadura deve ser uma prática regular de uma expressão de perseverança. A Bíblia nunca nos aconselha a lançarmos só uma semente. Em todos os exemplos bíblicos, há sementes que frutificam e há sementes que não frutificam. Mas a insistência e a constância nos levarão a ter bons resultados, a dar bons frutos. Olha o que diz aí: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a mão, porque não sabe qual prosperar. Se é esta, se é aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Lança a semente. Lança 1, 2, 3 vezes. Muitos perdem a sua colheita por falta de perseverança. Quando eu falo de perseverança, eu estou falando de insistência, continuidade, longanimidade. Não podemos desanimar. Olha o que Paulo está dizendo aí, em Gálatas: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Persistência, perseverança. Perseverança. O outro aspecto da semeadura é que o semeador tem controle sobre a qualidade da semente. Verdade. Você escolhe a semente. Quando alguém já plantou algum canteiro aqui, alguma horta, alguma coisa assim? Você vai lá comprar a semente, certo? Você escolhe. Lá tem semente boa, tem semente ruins. As mais baratas geralmente são ruins. As mais caras são melhores, né? E você compra lá uma baratinha para você joga 100 sementes, 100 grãos. Nasce 10, 15. Você compra 100 sementes boas e lança isso, vai nascer 90. Então você tem esse poder, esse controle sobre a qualidade da semente. Agora, você não tem poder sobre a germinação. Que tipo de semeadura você está fazendo? Boa semente? Será que essa semente é boa? A probabilidade da semente boa germinar, quando você comprou a semente boa, você colocou, a probabilidade de ser maior a quantidade é muito mais tangível do que você semear coisa ruim. Você vai colher também. Mas a ideia aqui é que a gente precisa entender que se a minha semeadura ela for uma semeadura boa, onde eu quero colher bons frutos, eu vou lançar isso para todos os lugares que eu for, em todos os lugares que eu estiver. Olha esse texto que ele fala: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Semeia com fartura, com abundância também ceifará.
Esse texto ele não está falando de semeadura nesse sentido de evangelização. Ele está falando de dinheiro. O contexto é dinheiro. Mas o princípio aqui, agrícola, é o mesmo. Quanto mais semear, mais eu vou produzir. Quanto mais coisa eu fizer, mais coisa eu vou receber, eu vou ter de volta. Esse aqui é o princípio. Se você faz com abundância, se eu falo de Jesus aqui, ali, acolá, eu vou ter muito mais, eu vou receber muito mais disso, pessoas mais vão ser impactadas, pessoas mais vão ouvir do Evangelho, porque eu fiz isso com abundância. Agora, se eu faço aqui, uma vez no ano, uma vez lá, outra aqui, a probabilidade de receber, ou de alguém se chegar ao Evangelho, é muito menor. Nós temos um projeto Eu Mais Um. Uma pessoa por ano. Eu fico pensando aqui, 12 meses. 365 dias, é? 365 dias. A gente não ganhar uma pessoa para Jesus, isso é vergonhoso demais, meu irmão. 12 meses, 365 dias por ano. Eu não semear. É vergonhoso demais. E olha que aqui não se aplica aquele com abundância. Aqui está bem escasso mesmo. Uma. Sem contar que há uma ordem deixada para mim e para você. Para irmos, fazermos discípulo, ensinarmos. E o que eu menos faço é uma semeadura intencional. A gente está semeando o tempo todo. Mas eu falo da semeadura aqui intencional. Eu vou semear porque eu sei que Deus está comigo e essa semente aqui, para a glória dele, vai frutificar. É interessante também que a colheita é na proporção do plantio. Plantou muito, você vai colher muito. Plantou pouco, vai colher pouco. Deus não impõe o quanto devemos plantar. A decisão é nossa. Ele não diz 1, 2, 3, 10, 20, 100, 1000. Nós usamos a nossa vontade e poder, a escolha para determinarmos o quanto semearemos. Não é Deus que decide quanto eu semeio. Sou eu mesmo. Sou eu que faço a minha escolha. Sou eu que tomo a minha decisão. Então você, querido, vai semear quanto você quiser. Um outro aspecto importante sobre o solo, sobre a semeadura, é há mais de um tipo de semente no mesmo solo, verdade? Se você for olhar para o texto que a gente acabou de ler, mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando você vai semear, já tem semente do mal lá. Satanás já semeou lá. Já está germinando. Então a gente precisa entender que há mais de uma semente no mesmo solo. E que é na oração, que é debaixo do poder e da graça de Deus que eu vou colocar essa pessoa todos os dias diante de Deus. Deus alcança, transforma, liberta. Porque você vai lá, não sei se você teve a experiência, você mostrou o amor de Deus, falou de Cristo para essa pessoa, você cuidou, você está ali pertinho dela, ela está ali já prestes a tomar uma decisão, aí vem outro lá, não sei de onde, começa a banda na cabeça dela, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Daqui a pouco, não, eu estava pensando bem, não quero isso não, está muito cedo ainda para tomar essa decisão. Semente do mal. A gente precisa orar, pedir para que Deus nos dê sabedoria, para a gente poder cercar essa pessoa com o amor de Cristo. Então eu quero agora fazer algumas aplicações, alguns princípios que eu acho muito importante. E aí, dentro da semeadura, tem algumas aplicações importantes que eu quero compartilhar com vocês. Mas é importante que, quando a gente olha para esse texto aqui, se você cochilar, se você dormir, vai vir alguém e vai disseminar o mal lá. Vai lá confundir a cabeça do outro.
5 princípios dentro da semeadura para a gente, à luz desse texto que a gente acabou de ler. Primeiro é que seja determinado e criativo ao compartilhar a sua fé. O semeador aqui foi determinado, foi criativo. Ele lançou aqui, lançou ali, lançou acolá. E às vezes a gente não é criativo quando a gente vai lançar a palavra de Deus, quando a gente vai mostrar o amor de Deus. Ah, mas eu não sei. Não, eu não sei falar. Sou de poucas palavras. Não. Deus te transformou? Amém? Ele transformou a sua vida? Pronto. Fala quem você era e quem você é agora. A gente precisa ser criativo, ainda mais nesse tempo de muita mudança, tecnologia aí. Precisa ser criativo demais. Mostrar o amor de Deus de uma forma que essa pessoa seja impactada. Um outro princípio, uma outra aplicação, deixe a parte de Deus com Deus. Você não tem poder de converter ninguém. Seu papel é semear. Deixa de achar que as coisas só dependem de você. Esposa, se você está orando pelo seu marido para se converter, faça a sua parte, semeie. Fica forçando ele a alguma coisa. Se seu filho está tendo luta em casa com o filho, semeie. Mostre o amor de Deus. Caminhe com esse menino, com essa menina. Esteja perto dele, se aproxima. Não fica o tempo todo enchendo a cabeça dele, ou sabe, massificando a cabeça dele, algo que ele já está cansado de ouvir. Nós não temos esse poder de abrir a cabeça da pessoa e colocar lá dentro. Não, ela tem que decidir. E olha que eu falo para vocês. Um filho está muito mais preocupado. Um filho, alguém que está à nossa volta, muito mais preocupado em como eu me relaciono com Deus, como eu estou com Deus, do que você está dizendo. Faz muito mais sentido o que você faz do que você está dizendo. Sabe por que muitas vezes a nossa voz ela não é ouvida, não é audível? Porque o que eu faço faz ele ficar surdo. E aí a minha voz já não vai ecoar. A minha voz já não vai mais aparecer. Por quê? Porque as minhas atitudes dentro de casa, ou no ambiente que eu estou, já não são favoráveis. Deixe a parte de Deus com Deus. Olha o que diz em João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. É ele que convence o pecador da justiça e do juízo. É ele. Nosso papel é orar. É colocar diante de Deus. É todas as noites ajoelhar ali. Deus, você sabe o tanto que eu tenho orado, mas no teu tempo o Senhor vai fazer germinar. Outro princípio, torne sua vida um exemplo a ser seguido. É o que eu falei agora há pouco. Como é que eu quero que o meu filho, que o meu marido me escute, se o que eu faço dentro de casa não casa com aquilo que eu digo? Se não há conexão daquilo que eu faço, daquilo que eu digo. Seja um exemplo. Seja um exemplo. Olha o que diz aí em Tito 2,7. Que tua conduta seja exemplar em tudo. Que a tua conduta seja exemplar em tudo. Na doutrina, mostra integridade, sobriedade. Ser exemplo em tudo. É difícil, né, queridos? Mas se eu quero que a minha semente germine, antes de eu falar, eu preciso ser. Precisa haver coerência. É aquela ideia de que eu estou evangelizando meu contador, né? E aí, todo imposto de renda, eu mando ele maquiar meu imposto de renda. Que exemplo você está dando aí?
Seja exemplo em tudo. Seja exemplo em tudo. Olha o que diz aí, Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante de Deus, diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Um quarto princípio aí, identifica as ações do inimigo. Você viu que lá o inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo. Identifica as ações, ore, peça a Deus. Satanás é o maior especialista em cegar o entendimento das pessoas. Ele cega o entendimento para que não veja a glória de Deus. A evangelização é uma batalha espiritual. É espiritual. A gente não pode ficar enganado disso. Eu preciso diante de Deus. Se Deus, eu vou semear. E eu sei que muitas coisas vão acontecer, mas em nome de Jesus eu vou em teu nome. Me ajuda e me direciona. Quando a gente se levanta, querido, para fazer isso, as forças do mal vêm para poder tirar a gente. Faz alguma coisa. Identifica as ações do inimigo. Creia na intervenção sobrenatural de Deus. Amém? Creia que Deus vai intervir. Creia que Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Converter alguém não está em nós esse poder. Quem vai fazer isso é Deus. E Ele vai fazer, se essa é a vontade dEle. Precisa crer. Não dá para ficar desesperado. Ai, meu Deus, meu filho já está com 18 anos, meu filho já está e nunca se converteu. Ai, meu marido já orou tanto tempo. Minha irmã, você é salvo? Aleluia. Dê um testemunho. Ame essa pessoa. Compartilha do amor de Deus. E deixa que Deus vai fazer. Deixa. Espera no Senhor. Espera. Às vezes está demorando demais. Espere um pouquinho mais. Ore mais. Talvez você não está orando como deveria orar. Talvez você não tenha confiado em Deus como deveria confiar. Talvez você não tenha testemunhado como deveria testemunhar. Como é que está a sua semeadura? De que forma você tem feito isso? Lá na sua escola, será que você tem liberdade de poder semear? Será que você encontra solos onde você tem essa liberdade de poder dizer assim, eu vou fazer isso aqui porque diante de Deus eu estou muito bem. Então eu quero fazer isso aqui. Ou você tem vergonha, tem medo, ou você diz assim, não, o que vão pensar de mim? Eu fiz aquilo lá atrás e fica feio agora falar de Jesus. A gente precisa se alinhar com Deus. A gente precisa, diante de Deus, alinhar o nosso coração e dizer assim, Deus, antes de semear, eu quero que o meu coração esteja em paz e alinhado com o teu. Eu quero sair para semear e fazer uma boa semeadura. Queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você colocasse diante de Deus agora alguém que está aí na sua cabeça, no seu coração. Você tem orado. Você tem colocado diante de Deus. E você tem encontrado barreiras para semear. Tem encontrado dificuldade. Coloca diante de Deus agora o teu coração. Diz, Senhor, eu quero ser o instrumento do Senhor para poder evangelizar, semear na vida dessa pessoa. Me usa, Senhor. Não deixe que a professora da escola bíblica dominical semeie no coração do seu filho. É sua responsabilidade, é você que tem que fazer isso. Coloca aí diante do Senhor, seu filho, seu marido, sua esposa, seu cunhado, sua cunhada, seu sogro, sua sogra, familiares, pessoas que você tem orado. Pede para Deus te dar uma boa oportunidade essa semana para poder fazer isso. Peça que Deus te mostre agora onde você está errando.
repente falta aparar algumas coisas na sua vida para você poder semear. Alguma coisa está te pedindo. Pede para Deus remover isso. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, com a autoridade que o Senhor nos deu, e o Senhor fala isso para nós, toda a autoridade foi dada nos céus e na terra para que a gente vá e semeie. Faça discípulos. Essa é a nossa missão, Pai. Isso tem que ser o nosso combustível todos os dias, de poder falar do amor de Deus, de poder espalhar as boas novas de salvação. Isso impactou tanto a minha vida, isso mudou tanto a minha história. E como tem pessoas que eu amo, pessoas que estão à minha volta que eu amo, que queria tanto que a história fosse transformada. Mas, Pai, é o Senhor que pode fazer isso. E faz, Deus, cada dia mais parecido contigo. As minhas atitudes, as minhas ações, o meu semear seja um semear onde eu consiga ver a Tua glória, Teu poder. E se tem alguma coisa em mim, Deus, que está impedindo de que isso aconteça, por favor, Deus, transforma, remove. E me ajuda, Deus, a essa semana ainda poder encontrar com alguém e semear essa boa semente de salvação. E que podemos colher frutos para o Senhor. O Senhor é o maior interessado nisso. Abençoa a gente da nossa casa. Que a gente possa também estar semeando bons frutos dentro de casa. Cada um com o seu cônjuge, com seus filhos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu. Obrigado, Pai, porque é tão bom fazer parte do Teu reino e saber que o Senhor quer nos usar para a expansão dEle. Em nome de Jesus. Amém.